Dando continuidade, eu passo a palavra agora ao Nelson Palmesan, que está representando aqui o Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente licenciado da Federação Nacional dos Engenheiros, que vem falar sobre a engenharia unida em prol dos sistemas de transporte sobre trilhos. Bem, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a nossa mesa na figura do deputado Caramês e agradecer a um honroso convite que foi feito para a Federação Nacional dos Engenheiros para participar desse evento. Agradecer ao Pedro, ao Emiliano e toda a diretoria. Muito obrigado realmente pelo convite. Eu só vou justificar aqui inicialmente a não presença do engenheiro Murilo, que gostaria muito de estar aqui conosco, mas ele está numa missão diferente, ele é pré-candidato a esse processo que a gente vai ter de eleições do sistema CONFE-ACREA. Então, ele, até por indicação da própria legislação que rege esse processo, achou melhor não participar para não ter nenhuma dificuldade, para que isso não se caracterize de uma maneira diferente. Então, ele me pediu para agradecer também o convite, Pedro, e mandar um abraço a todos os participantes, a todos os presentes. Eu acredito que conversar com vocês a respeito do tema diretamente da questão metroferroviária, eu não sou um especialista nesse assunto, eu sou um engenheiro eletricista. Então, eu vou tentar abordar o que a Federação Nacional dos Engenheiros tem feito visando a superação dessa crise, que eu acredito que é o tema central do nosso painel e provavelmente de todos esses dias de discussão que a gente está tendo aqui. O nosso entendimento é que a gente está passando por um processo muito diferente no país. Eu acredito que eu pelo menos, já assisti crises econômicas no Brasil e já assisti também crises políticas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil porque a gente tem uma junção das duas. Nós temos uma crise econômica em conjunto com uma crise política. E para nós, engenheiros e arquitetos, nós temos mais uma crise, que é a crise na área de engenharia. Evidentemente que um país que não cresce, não oferece oportunidade de trabalho, de uma maneira geral, para um grupo de profissionais que é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento do país. Então, eu tenho uma visão de que os engenheiros, de modo geral, têm uma crise tripla, né? Está enfrentando uma crise tripla. Nós temos que ter muito discernimento, muita tranquilidade para passar por esse momento, que seguramente vai passar, e a gente, como sempre, é cíclico, vamos ter provavelmente um novo período de prosperidade no país, mas, no momento, não é fácil. Não é fácil para o engenheiro individualmente e não é fácil para as empresas de engenharia. Eu acredito que o que está acontecendo com as empresas de engenharia no Brasil precisa ser revisto. Nós temos, se existe uma dificuldade dentro de uma empresa de engenharia, se existe algum processo que não está sendo feito de uma maneira correta, deve existir um responsável, a gestão é responsável, o gestor é responsável. Nós não podemos, por conta disso, segundo o meu entendimento, destruir uma empresa que emprega centenas, milhares de engenheiros, que não tem nada a ver com aquele problema específico, quer seja de corrupção, de alguma atitude diferente. Eu acho que nós temos que olhar isso com muito cuidado. A forma como nós estamos enfrentando, nós como país estamos enfrentando todo esse processo, é uma forma que está levando à destruição da engenharia brasileira. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos um exemplo, assim, gritante. Recentemente, alguns meses atrás, uma licitação dentro da Petrobras não permitiu que empresas brasileiras participassem da licitação. Isso é muito sério. Nós não podemos ter isso. Aí, 22 empresas de fora do país apresentaram proposta, participaram da licitação. Dessas 22 empresas,
mais da metade tem dificuldades similares às que as empresas brasileiras têm no seu país de origem e estão participando aqui das nossas licitações. Temos que tomar cuidado, temos que abrir o olho, temos que olhar bem para isso que está acontecendo. Nós não podemos deixar isso da maneira como está. Eu acho que isso é um alerta que, para mim, é importante. Eu tenho feito isso, esse alerta para mim sempre. Acredito que, para a gente superar esse processo, individualmente, existe uma dificuldade muito grande. Cada um de nós, arquiteto, engenheiro, tem uma dificuldade. Mas, no conjunto, dentro das associações, dentro das entidades, a gente poderia ter uma força maior. E eu acredito que a gente deva reforçar nossas instituições. É importante isso nesse momento, até que para que cada um não fique exposto no momento de uma defesa. Se você tem uma instituição por trás, como a EAMESP, como um instituto de engenharia, um sindicato de engenheiros, existe uma proteção que a própria instituição te dá. Então, as conversas dentro desses locais, dessas instituições, fluem com mais tranquilidade. Eu acredito que a gente está no momento da gente realmente reforçar nossas instituições, sabe, para que a gente possa ter uma defesa ampla da engenharia, que é o que nos interessa, né? Eu não tenho a capacidade que o professor Manuel tem, então eu estou aqui com uma colinha para não esquecer de nada. Eu quero comentar também com os senhores a respeito da instituição Federação Nacional dos Engenheiros. A Federação Nacional dos Engenheiros é uma federação que é composta por 18 sindicatos de engenheiros estaduais. E nós temos uma discussão lá dentro há um bom tempo, de um projeto que, inclusive, tem um nome parecido com o que está sendo, com o que está acontecendo aqui, né? Que é o Mais Trilhos, Mais Desenvolvimento. Lá na Federação Nacional dos Engenheiros, desde 2006, nós fazemos uma discussão de um projeto que se chama Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Esse projeto, para nós, para engenheiro, arquiteto, é muito simples. O que nós fizemos? Nós pegamos alguns temas de interesse nacional, energia, saneamento, meio ambiente, transporte, né, transporte de maneira geral, aí incluído transporte sobre trilhos, o metro ferroviário, e outros temas ligados à engenharia, e trazemos um especialista, como vocês estão fazendo hoje aqui, um especialista para comentar sobre o tema, e essa discussão inicial com o especialista nós ampliamos para vários debates nacionais, e, ao final desses debates, nós montamos um documento. Qual é o intuito do documento? Esse documento, em ano em que a gente tem eleição para presidente da República, governador, nós entregamos a todos os candidatos indistintamente, com propostas factíveis dentro da área da engenharia. E, em anos em que existe a eleição para prefeito, nós fazemos o mesmo com relação às cidades e também fazemos essa entrega das nossas propostas para os candidatos a prefeito, normalmente das capitais e das grandes cidades. Então, essa é uma das maneiras que a Federação Nacional dos Engenheiros entende que pode ajudar nesse processo de saída da crise. Outra maneira que a gente tem atuado é junto à Frente Parlamentar de Engenharia, que é coordenada pelo deputado Lessa, lá de Alagoas, o engenheiro Lessa. Nós estamos participando ativamente dessas discussões que acontecem dentro dessa frente parlamentar. É uma frente mista, tem deputados e senadores, então existe uma atuação nossa lá, e nós estamos tentando direcionar a atuação para as obras paradas. Nós temos, segundo levantamentos feitos, mais de 5.000 obras paradas no país. Se a gente conseguisse começar a reativar o nosso desenvolvimento
através dessas obras paradas, obras muitas vezes que já estão bastante avançadas. E nós que somos engenheiros, que somos arquitetos, nós sabemos qual é o custo de uma obra parada. Ela custa muito mais do que uma obra em andamento. Então, eu acho que a gente está jogando muito dinheiro fora, já não temos muito, estamos desperdiçando aquilo que a gente tem. Então, estamos fazendo um esforço muito grande dentro deste grupo para que o tema a ser tratado, um dos primeiros temas a ser tratado, seja isso, uma análise, de modo geral, dessas obras paradas, para que a gente possa definir algumas, evidentemente, com critério, planejamento, para que possam ser continuadas. E nós temos também uma discussão muito grande, que é uma discussão que a gente dá um nome de engenharia unida. Esse processo da engenharia unida é um entendimento que nós temos dentro da federação, que o momento que nós passamos, nós temos que ter toda a área da engenharia unida, quer sejam as empresas de engenharia, os centros universitários, as associações de engenheiros e arquitetos municipais, os sindicatos, os clubes de engenharia, todo mundo que está envolvido com a questão de engenharia no Brasil precisa participar disso. É a nossa sobrevivência. A continuar da maneira como está, é bem provável, vocês me desculpem o que eu vou dizer, que o ano que vem a gente não tenha um congresso como esse. A engenharia brasileira está sendo colocada em xeque de uma tal forma que, se nós não nos defendermos e ocuparmos o nosso espaço, nós corremos o risco de não ter mais a engenharia feita aqui. Nós vamos trazer tudo de fora e vamos voltar a ser montadores e montar pecinha, né, de alguma coisa que vem de fora. Projeto aqui dificilmente vai acontecer e ser desenvolvido. É outra coisa que, novamente, eu acho que a gente tem que prestar atenção, né? E eu queria também como um exemplo daquilo que nós temos tentado fazer, que nós temos feito dentro da Federação Nacional dos Engenheiros, através de um dos seus sindicatos, um daqueles 18 sindicatos que compõem a federação, que é o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, nós criamos, a manutenção total disso que eu vou comentar com vocês é feita pelos sindicatos de engenheiros. Nós criamos uma faculdade de engenharia. Qual é o intuito? Evidentemente que não é competir com a Unip, não é esse, mas é mostrar que dá para fazer alguma coisa. E como nós acreditamos que formar bons engenheiros, ter bons engenheiros atuando no mercado de trabalho é muito importante, nós fizemos um esforço muito grande e eu gostaria, inclusive, de convidar a todos para que fossem até lá conhecer. A instituição fica na Rua Martiniano de Carvalho, 170, lá no centro. Vale a pena ir lá conhecer, ver como funciona. Nós temos, inclusive, estamos iniciando uma conversa junto à Universidade do Metrô, no sentido de fazer alguma coisa em conjunto. Então, são exemplos daquilo que a gente pode fazer realmente, né? Porque engenheiro, arquiteto gosta de ver alguma coisa concluída. Nós estamos nesse sentido. Então, nós discutimos que é importante o ensino, a educação em engenharia, criamos uma faculdade de engenharia com todas as dificuldades que isso representa para uma instituição como um sindicato dos engenheiros. Mas é para mostrar que dá para fazer e dá para fazer bem feito. Nós temos alunos lá que estudam em período integral, entram às 8 da manhã, saem às 6 da tarde, não pagam um tostão para estudar, e os professores são super qualificados. O método de ensino é diferenciado e é fruto de uma discussão muito grande que nós tivemos com quem entende da área de educação e engenharia, para a gente avançar nesse processo. E, para concluir, eu só queria fazer um comentário com todos, que nós temos, devido a esse
de ataque que a engenharia brasileira e os engenheiros estão sofrendo, eu acho que a gente tem alguns exemplos daquilo que a gente poderia prestar atenção para talvez até seguir com as devidas adaptações. Nós temos no nosso país... Para concluir, eu estou concluindo. Nós temos no nosso país, por exemplo, uma instituição que é muito respeitada, que é a OAB. E nós temos também no nosso país uma instituição que é a instituição OAB dos engenheiros, que é o sistema CONFEA-CREAS, especialmente o CONFEA. Nós não vemos hoje uma defesa por parte desse sistema e de outras instituições da área de engenharia no sentido do que nós gostaríamos. Então, eu acredito que nós devemos conversar sobre isso, evoluir sobre um processo como esse. É uma instituição muito forte e que tem muito trabalho a apresentar para a engenharia e para os engenheiros. Eu gostaria de deixar isso para que os senhores pensem um pouquinho nesse assunto também e agradecer a todos pela paciência de me ouvir, ao nosso coordenador pelo tempo que eu ultrapassei e obrigado mais uma vez, Pedro, pelo convite que nos foi feito. Muito obrigado. Eu só queria fazer aqui uma observação naquilo que o Nelson acabou de colocar. Eu acho que realmente a classe política, os nossos congressistas, precisam pensar urgentemente numa maneira de defender a indústria nacional. Isso é de fundamental importância. Não existe desenvolvimento, Nelson, se não houver investimento... Nelson, Fernando, desculpa. Não existe desenvolvimento se não houver investimento na área de infraestrutura. E as empresas nacionais mostraram que realmente são capazes para isso. Então, acho que é de fundamental importância que os nossos congressistas comecem a se mobilizar nesse sentido, porque isso aí vai gerar emprego, vai gerar renda e, com certeza, o Brasil se alavancará e mudará de rumo, né? Mas parabéns aí pela colocação e leve o nosso abraço ao Murilo.